pessoas, tipo, Rica, eu tenho aqui uma parceria com uma marca, vamos fechar essa campanha e você me dá uma porcentagem. Aí é outra história. De carreira. Você considera, então, que parte da construção do Irã de 200 mil para 17 milhões, você construiu junto com ele. E, portanto, você se considera sócio do Irã. Claro. E, não, né? E ele entendia isso da mesma forma e a família dele também. Entendia da mesma forma. Como você pôde ver, eu expliquei isso lá atrás. Sim. Eu falo de porcentagem, eu falo de tempo de contrato. E aí vem uma outra questão importante em cima dessa história. Eu não sei se partiu dele, se partiu de Falcão, ou se partiu de... Eu não sei de quem partiu, mas alguém disse que ele era analfabeto, que ele não sabia ler, e, portanto, ele assinou um contrato sem ler, o que parece que você fez algo de má fé e tal. E eu já ouvi vocês me falando que tem uma questão aí que um advogado olhou o contrato dele. Sim. Ó, quando a gente começa a trabalhar, Rica, a gente assina esse contrato, sei lá, um mês depois, certo? Dentro do meu escritório, como eu falei, esse contrato, eu pego ele, eu leio junto com eles, eu explico tudo para eles, tiro todas as dúvidas, tá? Eu faço essa leitura, enfim, deixo tudo claro com ele. Inclusive eu usei até, por exemplo, em relação à multa, eu uso até uma analogia com um jogador de futebol. O cara assina com um clube, Rica, tem que ter uma multa. Claro. Você imagina, tá no clube, o clube faz um investimento, paga um salário altíssimo e o cara vai e sai para outro clube sem pagar nada. Ah. Então, assim, existiu essa explicação, né? Um mês depois, mais ou menos, o Irã constitui uma advogada. Essa advogada tem acesso ao contrato, certo? É discutido, inclusive, e alterado uma das cláusulas. Eles ponderaram duas coisas quando analisaram o meu contrato. A primeira era o tempo de contrato. Eles queriam de 4 para 2. A gente já tinha assinado. E a segunda é a multa ser bilateral. Quanto à segunda, eu concordo e a gente altera, tá? Uhum. A gente alterou. Então, você está dizendo aqui... A multa o Irã, ele chamou um advogado... Ele constituiu um advogado... E esse advogado fez análise do contrato, alterou, ou seja, tem uma ciência ali de um advogado profissional e tal. Isso. Foi alterado esse contrato, certo? E ele sabe ler e escrever? Sabe, ele foi alfabetizado. Ele foi alfabetizado, ele usa rede social, ele lê comentário, ele posta, ele escreve. Então, assim, ele sabe ler e escrever. E aí, voltando ao lance do contrato... A gente assina esse contrato, essa advogada faz essa análise e em nenhum momento ela coloca em xeque nada do que eles estão falando hoje. Isso em abril. Isso eu tenho um e-mail, esse material vai chegar para você. Então, assim, quanto ao tempo de contrato, eu não concordo de 4 para 2, porque o nosso combinado foi 4 anos, a gente assinou isso. E você viu uma coisa a longo prazo, né? Claro, na carreira você não constrói em 2 anos, cara. Geralmente 1 ano você ainda tá ali calçando. Entendeu? Não, ele até construiu em 4 meses. Mas ele é fora da curva. Mas nenhum trabalho, assim, quando você assume um projeto, você não tem uma visão tão otimista. Você tem que ter uma visão realista do negócio. Então, assim, não tem como assinar um contrato com um artista, um criador de conteúdo, visando 2 anos de carreira. Sim, claro. Muitas vezes na música a gente demora 1 ano, Os próprios clubes assinam com o jogador 5 anos sabendo que não vai usar, mas vai vender. E aí, cara, em nenhum momento eles questionam o valor da multa. Como é que a advogada tem um contrato desde abril e ela não falou nada de multa com a gente, nem com os meus advogados? Ela só fala da multa ser bilateral, eu concordo, a gente altera, e ela fala do tempo de 4 para 2. Eu falei, não, assinamos 4 anos, nosso combinado é 4 anos. E assim fica. Então, só para você ter noção, Rica, a projeção de faturamento nossa ao longo do contrato é pelo menos 10 vezes o valor da multa. Pelo menos 10 vezes. Eu tô falando isso, mas os novos gestores falaram isso na entrevista agora. Foi perguntado quanto custaria a publicidade com o Irã. E ele fala assim, hoje, um trabalho, 3 a 5 milhões. Um trabalho. Ou seja, a multa, que eu não vou falar o valor, é alta. Se com um trabalho você pode pagar a multa. Então pague, né? Então, assim, são questões que eu tô trazendo para você, que você vai ter acesso ao que eu estou falando, enfim, eu quis te mostrar, né, em relação ao que foi acordado com a família, tempo de contrato, porcentagem, surgiu a advogada tinha acesso ao contrato e em momento algum questionou que ele era analfabeto. Por que não questionaram isso lá atrás? Em momento algum questionou isso. O objeto de discussão foi multa ser bilateral e a questão do tempo do contrato.